Voltamos aqui no Além da Notícia. O tema é doenças raras. Estou aqui com dois doutores, com dois professores que são especialistas neste assunto. A gente terminou falando sobre hoje como se tem acesso ao tratamento, se tem acesso agora às formas de ajuda, o avanço da medicina e a consciência das pessoas de que ter uma pessoa em casa com uma deficiência, com uma doença rara, é preciso buscar todo tipo de tratamento, de ajuda, e eles existem. E a gente estava falando sobre isso no final do bloco. O professor Natan também quer falar mais sobre isso. Só complementando um pouco o que a professora Juliana está dizendo. Então, acho que a melhora no acesso ao diagnóstico, com o avanço da biologia molecular nos últimos 20, 30 anos, a gente conseguiu identificar essas doenças com uma maior frequência, com uma maior precisão. Isso facilita bastante também a identificação, ou triar, localizar esses pacientes. Por outro lado, tem dois fatores que eu acho que a gente não pode desconsiderar. Então, o primeiro, que a Juliana já começou a apontar aqui, é que, meio que ao contrário daquilo que você está perguntando, a melhora nas condições de vida que a gente passou nos últimos 30, 40 anos também fez com que certos agravos à saúde, certas causas, por exemplo, de morte infantil, fossem reduzidas ou eliminadas. Isso significa que as doenças de origem genética vão começar a aparecer nos rankings de causa de morte ou adoecimento com mais frequência. Então, se eu elimino, por exemplo, diarreia infantil, se eu elimino as doenças, pneumonia, as doenças que matavam muitas crianças, eu reduzo isso. Lá no ranking, mais para baixo, estava a genética, e agora ela começa a ter um destaque um pouquinho maior. E outra questão que você levantou muito bem, eu acho que a gente tem que considerar que a nossa sociedade, por mais que em termos de hábitos saudáveis, às vezes a gente peque muito, a alimentação, nós somos o país com maior consumo de agrotóxicos do mundo, e isso vai ter um impacto para as nossas gerações no futuro. Nós somos um país que os hábitos de consumo estão sendo importados, largamos o nosso bom e velho feijão com arroz para comer, às vezes, produtos super industrializados, super manipulados, que vão fazer mal. Essa mudança de hábito, ela vai ter certas implicações também, mas não diretamente na herança genética, que às vezes a gente, usando uma expressão que não é muito bonita de se dizer, mas a genética é meio loteria, não dá para dizer que há uma determinação exata ou precisa do aparecimento dessas doenças. Mas, com certeza, o nosso hábito de vida vai influenciar outro tipo de herança que a gente tem começado a estudar no âmbito acadêmico, que é a herança epigenética, que vai ter também impacto no aparecimento de certas doenças ou na frequência de certas doenças. E a gente ficou muito mais, enquanto sociedade, muito mais organizada para abandonar um pouquinho a discriminação, o preconceito contra essas pessoas que vivem com essas doenças. A gente teve recentemente um caso de uma menina com síndrome de Down que virou professor de ensino superior, então está sendo destacado por toda a mídia. Então essas pessoas começam a vencer o preconceito e começam a galgar posições sociais importantes que trazem visibilidade ao problema que elas vivem e, por outro lado, nos forçam, enquanto sociedade, a exercermos a nossa tolerância, a nossa caridade, o nosso cuidado, o nosso olhar para o diferente. Na área da pesquisa, que é a área dos senhores, existe uma classificação das doenças raras? Tem. Como é que elas são classificadas? Então, a gente pode, Juliana, melhor do que eu, pode falar da classificação das doenças genéticas, mas eu vou pegar a classificação da portaria 199, que é essa portaria do Ministério da Saúde. Então, são dois eixos principais de classificação. Nas doenças genéticas, tem os erros inatos de metabolismo, tem as doenças relativas a anomalias cromossomais, vão ter doenças, como a Juliana já destacou, que vão afetar cognição, memória, raciocínio, desenvolvimento intelectual. E tem um outro grupo de doenças que vai afetar sistema motor, vai afetar outros sistemas do corpo. E do outro lado, a gente tem um outro conjunto enorme de doenças que vão desde formas de reumatismo um pouco mais raras de aparecer na população, lúpus, dependendo do estado brasileiro que você fale, lúpus pode ser considerado uma doença rara, o próprio gigantismo, a acromegalia que eu me referi há pouco, uma doença que afeta muito a população aqui de Brasília, que é a hipertensão pulmonar arterial, que por exemplo, é um erro na compensação da circulação sanguínea entre o coração e o pulmão. Então tem, as doenças genéticas, que Juliana melhor do que eu pode falar, e tem esse outro grupo de doenças
que vão envolver outros sistemas, outras especialidades médicas que não o geneticista. Dentro das doenças genéticas, a gente pode fazer classificações, né, de maneira muito variada. O que a gente vê num primeiro momento, então, seria mais ou menos seguindo essa colocação que o professor Nathan fez. São os erros inatos de metabolismo, que são aquele grupo de doenças genéticas que seriam potencialmente tratáveis. Infelizmente, nem todos são tratáveis, mas aquele pequeno grupo de doenças genéticas que tem algum tipo de tratamento que poderia levar até uma possível cura da doença, são essas que estão enquadradas, então, nesse grupo de erro inato de metabolismo. A gente tem, então, as malformações congênitas, em que o indivíduo nasce, na verdade, com algum tipo de defeito físico ou algum que a gente chama de dismorfia facial, né? Em que o indivíduo tem, às vezes, uma orelhinha um pouquinho diferente, um nariz um pouquinho diferente, que permite, então, que a gente desconfie que possa haver uma causa genética por trás daquelas diferenças, né? E algumas doenças até de manifestação mais tardia. Por exemplo, a gente tem muitas doenças neuromusculares que elas não se manifestam, então, na infância, vão se manifestar muitas vezes na idade adulta e que também são um grupo importante aí dentro das doenças genéticas e que já vão ter um manejo e uma importância para a sociedade de uma maneira muito diferente daquelas que são congênitas. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui dentro de tudo isso que vocês estão me respondendo aqui. Doutora Juliana, existem nestas classificações alguma dessas doenças que são explicáveis? Eu entendi a sua explicação, o senhor não gostou do termo loteria, mas para mim facilitou o entendimento. Ou simplesmente existem casos que são loteria e que a família deve aceitar? Na verdade, a maioria dos casos funciona realmente como se fosse uma loteria. Então, todos os casais, qualquer casal tem algum risco de mais ou menos 3% de ter um filho com algum tipo de problema, principalmente de causa genética. Então, essa loteria significa o quê? Vai acontecer uma pequena alteração, seja no óvulo ou no espermatozoide. Então, o casal ele não sabe, né? E ele vai gerar, então, uma criança que pode ter, então, uma doença genética. Existe um grupo menor de pacientes, principalmente aqueles, mas não exclusivamente, aqueles que a gente chama de consanguíneos, ou seja, que o casal tem um parentesco, sejam primos ou primos até mais distantes, né, mas principalmente primos em primeiro grau, que a gente vê com mais frequência, que tem um risco aumentado de ter filhos com doenças genéticas. Então, esses casais, eles precisam de uma orientação para que eles tenham, então, consciência desses riscos, né? Então, muitas vezes, a importância da gente ter um diagnóstico preciso, né, para uma determinada criança, ele vai servir principalmente não só para direcionar um possível tratamento, tá, mas também para fazer a orientação da família, que é o que a gente chama, então, de aconselhamento genético. Doutora, eu aqui só queria acrescentar algo sobre isso, porque já é um padrão também mundial dessa relação entre parentes, não ser, de fato, uma relação muito segura, não é? Todavia, a gente sabe também que no caso de primos é muito recorrente. Mas é daí que vem também, por exemplo, esse padrão mundial de comportamento da não aceitação do incesto, que é a relação entre pais e filhos, irmão com irmã. É daí também que vem isso. A medicina também, ela constatou que não é positivo essa relação entre parentes próximos, não é? Essa relação, o principal problema, além do problema psicológico, etc., que isso pode causar, também. A gente tem, então, um aumento significativo do risco, então, de doenças genéticas. E eu somente também trago aqui esta questão do incesto, porque tivemos uma novela, ou temos, não sei que eu não assisto, que abordou essa questão recentemente, e foi tolerável, inclusive, com a questão, lamentavelmente, e temos, inclusive, campanha política na Alemanha pró-incesto. Então, é apenas um alerta também quanto a essa questão. Mas, por favor, doutora, continue. O que é considerado incesto é uma questão muito cultural. Então, em alguns países, casamento entre primos já pode ser considerado incesto, outros são muito mais liberais, né? E nem consideram incesto, muitas vezes, nem pai e filho. Tá? Então, realmente é uma questão muito cultural. Então, às vezes, mesmo dentro do Brasil, o casamento entre primos, então, é a forma mais comum de consanguinidade.
Em algumas famílias isso é muito bem aceito, outras já acham aquilo estranho, né? Ter um relacionamento, imaginar ter um relacionamento com um primo, etc. Então isso é realmente muito diferente do ponto de vista cultural de uma sociedade para outra, né? Mesmo dentro do Brasil como um todo. Agora, o índice de questões inexplicáveis para aquela malformação ou para aquela doença genética na família é alto, é baixo? É alto, principalmente quando a gente não consegue chegar num diagnóstico definitivo. Então, quando você tem um diagnóstico definitivo e muitas vezes você consegue, através então da biologia molecular ou da citogenética, determinar precisamente o que aconteceu no DNA daquele indivíduo que levou a ele manifestar aquela doença, aí você consegue ter uma explicação. Quando você não consegue ter, então, esse tipo de recurso, ou não consegue muitas vezes nem chegar num diagnóstico clínico, realmente você fica com aquela causa indeterminada. Você sabe que provavelmente foi algo que aconteceu na formação daqueles gametas que deram origem, então, àquele embrião e àquele indivíduo. A senhora tocou no outro ponto que me chamou muito a atenção e que é também causa de muito sofrimento para as famílias. É quando a manifestação de uma doença genética, ela vem tardiamente. Isto é, surgiu de uma hora para outra numa criança que era saudável, num filho que era saudável, numa pessoa que era saudável. Isso acontece tanto na infância quanto na idade adulta, não é? Sim. E como é que se explica isso? Posso? Claro. Posso. Vou citar um exemplo recente, para os nossos telespectadores entenderem também. O desafio do balde de gelo que percorreu o Brasil inteiro, né? Bem, aquela doença que é a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que ela acontece na fase adulta. Ela acomete geralmente homens aí por volta dos seus 40, 45, 50 anos. É uma doença que tem a ver com... o mecanismo não está muito bem explicado, mas tem elementos genéticos e tem elementos também fisiológicos e ambientais. Então, é a doença que afetou, por exemplo, o Stephen Hawking, o famoso físico, que hoje está numa cadeira de roda, mas é uma mente brilhante no nosso século XXI. Essa doença, ela é uma doença tardia e é uma doença que vai afetar todo o aparato muscular, toda a capacidade muscular do indivíduo. Então, às vezes, começa com um andar trôpego, o indivíduo vai tropeçando, vai perdendo a mobilidade numa perna. E nos casos mais graves, começa com engasgos recorrentes, vai beber um pouco de água, engasga sem ter uma explicação aparente, perdendo força nas mãos. Então, são uma série de coisas. Progressivas. É progressiva e crônica, quer dizer, uma doença que vai se estender por um tempo relativo. Então, a expectativa a média de vida para essa doença, de sobrevida, infelizmente, é algo que vai entre 5 e 10 anos. Então, o indivíduo está saudável, está andando, está bem, e de repente a doença se inicia. Em 5 ou 6 anos, ele está acamado, entre come e falece. Então, é uma doença que tem tratamentos que seguram o avanço da doença, alguns medicamentos seguram o avanço, mas, invariavelmente, é uma doença que esse indivíduo vai precisar de um suporte de UTI, um respirador artificial, um cuidado mais intensivo para poder ter garantido a sua qualidade de vida. Então, essas doenças que afetam o adulto, elas são também doenças aterradoras, do ponto de vista de você perder a capacidade de interagir com as outras pessoas, de ficar aprisionado num corpo com um problema. Muito bem. Olha, eu tenho aqui uma porção, vocês estão me deixando cheio de curiosidades. Eu tenho uma porção de outras perguntas para fazer, mas vai ficar para o próximo bloco. E você que está aí, não sai daí não. O assunto é muito interessante e é também para o nosso conhecimento avançar e a gente poder ajudar tanta gente também. Daqui a pouquinho voltaremos no último bloco desse programa de hoje, que tem por tema doenças raras, e nós estamos aqui com 2 professores e doutores especialistas na questão. Até já.